minha cretinice. Ontem, as duas meninas vieram, uma muito gente fina, inclusive. E aí, pô, fui fazer um exercício com elas, dei uma atençãozinha, fiz um exercíciozinho, aí depois elas ficaram aqui estudando e eu falei, cara, ó, vou dar umas aulas no terceirão, vou voltar aqui no intervalo entre as aulas para dar uma força para vocês. E bem doente, revisão Enem, né, bem maluco. Terminei a aula, fui embora bem feliz. E aí hoje elas falaram que ficaram até a madrugada me esperando voltar da aula, cara. Implementa agrícola, diz meu primo. Beleza, meus queridos? Para tentar me redimir dessa cretinice sem tamanho, vou corrigir um exercício que acaba, de repente, ajudando a todos. Hoje vai ter prova, né? Não entendi. Eu e você, Tá, já disse prova dia. Hoje tá chovendo. A gente vai fazer a prova na tarde. É que o barulho da chuva não vai entrar. Ele molhado, normal, né? Então, olha só. Concordo. Para te ajudar, de repente, a melhorar numa das questõezinhas que eu acho que é a questão mais elaborada, nem sei se ela cai, na verdade, mas suponhamos que ela caia. Eu vou misturar num recipiente, aquele recipiente especial, recipiente, isso, que não troca calor com o ambiente. Eu vou misturar, parece estranho, mas eu vou pegar 120 gramas de gelo, então tu imagina, muito gelo, 120 gramas, numa temperatura de menos 60 graus Celsius. Não é todo dia que a gente vê gelo nessa temperatura, né? Mas o nosso experimento virtual aqui é possível. O bacana é que esse número não é meu não, né? Ela criou, olha só que legal, ela criou o próprio exercício, uma ótima maneira de estudar. O aluno criar o próprio exercício. Joguei dentro desse gelo 80 gramas de água a 40 graus Celsius. E a pergunta, obviamente, é o que acontece no final das contas? Qual é a situação final? Cara, essa questão é legal porque ela não é só, não tem um modelo pronto, faça isso que vai dar certo. Tu tem que ir modificando a tua maneira de atacar o problema, né? Por quê? Porque tem três possibilidades no final das contas. Ou termina tudo água, ou termina tudo gelo, ou termina água e gelo, concorda comigo? E eu não sei só de bater o olho magicamente qual é a condição. Por isso que a primeira coisa que a gente faz é pegar o gelo e a água e fazer o quimacete. Quimacete até que temperatura? Até zero, para ver quem é que chega a zero primeiro. E nunca esquecer que todo o calor que um ganha é porque o outro perdeu. O Czinho do gelo, o cara que está estudando, ele já decorou metade do da água. Variação de temperatura 0, menos 60, ou menos, rebenta muita gente. 60 vezes 60, pronto, descobrimos que o gelo deve receber 3.600 calorias para chegar a zero. A água, 80 gramas, Czinho da água é 1, vou calcular qual é a quantidade de calor que ela deve perder para poder atingir zero. Como toda a caloria que a água perde vai para o gelo, quando a água tiver perdido 3.200 calorias, ela terá chegado a zero e o gelo não terá chegado a zero. Assim eu percebo que a água chegou a zero. Se eu tenho água a zero em contato com gelo abaixo de zero, o que começa a acontecer com essa água? Ela começa a congelar. Para ver se ela congela completamente, eu faço o... Que moleza, eu tenho 80 gramas de massa de água a congelar. E se o calor latente de fusão que eu te forneceria é 80 calorias por grama, o calor latente de solidificação é menos 80 calorias por grama. 8 vezes 8, 64. Eu te pergunto, o gelo pode receber mais 6.400 além de 3.200? Não, isso me permite concluir que o gelo não congelará. A água não congelará toda. Ou seja, a massa de água é a minha incógnita. Por isso que eu boto M. E pronto, eu acabo descobrindo que o gelo vai chegar a zero sim, enquanto a água congela. E para descobrir qual é a massa de gelo que se forma a mais, eu posso pegar essa diferença. Quanto que é essa diferença? 400, e usar essa energia para congelar a água.
Mas, para ficar mais elegante a parte final, a gente termina em calor recebido mais calor perdido igual a zero. Quem recebe é o gelo. Recebeu 3.600 calorias. Quem perde é a água. A água perde 3.200 para chegar a zero e vai perder menos 80 m para congelar. Pronto. 400 menos 80 passa para o outro lado. 80. Está multiplicando, passa. A massa é 40 dividido por 8, 5 gramas. 5 gramas é o que congela. Certo? E tu vê, cara, essa é uma questão no vestibular que é realmente diferenciadora. É uma questão das mais chatinhas da parte da calorimetria. Dá para piorar, mas esse tipo de situação já é suficientemente chata para a maioria dos alunos. Eu disse errado. Eu estava errado. Fala então, qual é? Não tem problema. Então, olha só. Os dados era 20 e a temperatura era menos 120. Esse é o gelo. E depois, a massa era 180 gramas com uma temperatura de 20 graus Celsius. Obrigado por ter me avisado só no final, meu amor. Um a 0, 2, aliás, é goleada na verdade, né? Então olha só, a massa de gelo é 20, calor específico 0,5, temperatura menos 120. 10 vezes 120, 1.200 calorias é o que o gelo deve receber para chegar a zero. Massa de água 180, calor específico da água 1, variação de temperatura 0 menos 20. Então, menos 3.600 calorias. Desta vez, quem chega a zero primeiro é o gelo. E aí eu me pergunto, será que ele derrete todo? A massa de gelo a derreter é 20, calor latente de fusão, mais 1.600 calorias. Só que dessa vez eu percebo que somando esses valores eu tenho 2.800 e a água dá conta de receber tudo isso. Então eu percebo que o gelo derrete todo e a água não chegará a zero. Como eu não sei qual é a temperatura que a água chegará, o que eu vou fazer com aquele zero? TF, eu boto TF naquele zero que eu percebi que não vai acontecer. E o gelo chegou a zero, o gelo derreteu e virou. Para finalizar eu faço um último que macete nesse gelo que virou água. Massa de gelo que virou água, Czinho, 1 porque é água, temperatura final, não sei, temperatura inicial, 0 porque esse gelo acabou de se formar. Termina com o princípio das trocas de calor, calor recebido mais calor perdido igual a zero. Quem está recebendo é o gelo, recebe 1.200, recebe mais 1.600, e recebe mais 20 TF. E a água perde esta quantidade de calor. 180 que multiplica TF menos 20. 2.800 mais 20 TF faz a distributiva. Mais 180 TF menos 3.600 igual a zero. 20 com 180, 200 TF. 1.800 menos 3.600, 800. Menos 800. Menos 800 passa para o outro lado, mais 800. Está multiplicando, passou. 8 dividido para 2. Temperatura de equilíbrio térmico, 4 graus Celsius. Muito legal, cara. Os dois exemplos são os clássicos, né? Um que termina a mistura de água e gelo a 0 grau e a gente calcula a massa que mudou de estado físico. E numa outra situação, onde a substância muda inteiramente de estado físico, a gente calcula a temperatura de equilíbrio térmico. Ótimos dois exemplos para a gente revisar essa matéria tão importante. Calorimetria com troca de calor e mudança de estado físico ainda. Show de bola, fala, meu amor. É a única coisa que eu não consigo entender, na verdade os outros, mas isso aqui, ó. Quando tu disse que essa daqui chega a zero primeiro, e ela é negativa. Não é o sinal que importa, é o módulo. Quem chega a zero primeiro é quem tem o menor valor em módulo. Porque o menos quer dizer que perde, o mais quer dizer que ganha. E eu quero saber, na verdade, quem é que recebeu aquela quantidade de energia primeiro.
Tá? Então é o módulo que importa, esquece o sinal, é só olhar qual é o maior número em módulo. O menor número em módulo chega a 0 primeiro. Eu não entendi foi isso aqui, ó. Como é que tu chegou nessa ideia? Pois é, primeiro eu imagino o seguinte, ó, quando eu fiz o quimolesa, se na hora de mudar de estado físico eu percebo que a energia para chegar a 0 mais a energia para mudar de estado físico, quando eu percebo que a soma dessas energias é maior do que a energia que o outro pode receber, aí eu concluo que o quimolesa não vai acontecer todo. Por isso que eu elimino a conta que eu fiz. O que vai mudar na conta não é o L, porque o L é uma propriedade física da água. Então a única coisa que pode ter mudado na conta, que deu errado, é o M. Por isso que eu apago a massa que eu calculei e coloco M. E aí eu faço que esse mais esse tem que dar igual a 0. Certo? Então é porque eu fiz o cálculo do quimolesa, estourou a energia que eu podia transferir para o outro corpo, e aí eu vi, poxa, o quimolesa não vai se estabelecer todo. Elimino ele, troco o M, soma tudo igual a 0. Quando a soma do quimacete com o quimolesa é menor do que o outro quimacete, eu percebo que o outro corpo vai conseguir absorver essa energia. Aí eu percebo que o cara vai mudar inteiramente de estado físico, faço o último quimacete nele, mudando de estado físico. Temperatura final em aberto, soma tudo igual a 0. É uma questão chata, porém tu faz assim, vamos dizer, no máximo uns 10 desse, uma hora tu, não, agora eu peguei a mãe, agora eu fiquei safo nisso. O que nós poderíamos fazer para piorar? Tirar a água, botar uma outra substância. Porém, se eu boto uma outra substância, eu tenho que te dar todos os dados. Por exemplo, qual é a temperatura que ela muda em estado físico, que aí vai ser a nossa referência, né? Não vai ser mais o 0, vai ser essa nova temperatura. E, claro, né? Tem que te dar todos os Czinhos, Czinho da fase sólida, líquida, o L de fusão ou ebulição. Né? Então, tu vai ter que ter todos os dados. O clássico é acontecer com a água, certo? O clássico é a água mesmo. Ótima pedida. Qual era a tua outra dúvida? Vamos aproveitar. Qual era a tua outra dúvida, criatura? Eu? Tinha uma outra? Então, Era isso mesmo? Ah, show, beleza. Pessoal, vai cair também condução, convecção e radiação, né? Deus, fácil pra caramba. Pedir pra vocês arriscarem alguns exercícios, certo? Né, já que eu já fiz uma revisãozinha pra gente pegar. O calor latente não vai dar? Sim.